eu convido para vocês participarem da palestra Conheça Amazon Bedrock, a inteligência artificial generativa da AWS. E para falar conosco sobre esse tema, eu chamo ao palco Bruno Lima, gerente de operações do SOC, e Felipe Pojo, líder de desenvolvimento de negócios em inteligência artificial generativa e machine learning pelo time de especialista da AWS Brasil. Sejam muito bem-vindos. Estamos aqui com Bruno. Boa tarde, tudo bom? Tudo bem? Saiu o som certinho? Tudo bem, pessoal? Tá tudo certinho. Tudo bem, então. Bom, o Felipe está entrando. Perfeito. Opa, olha ele aí. Opa, Felipe, bem-vindo. Obrigado. Bom, gente, vocês estão em ótimas mãos, viu? Aqui dois especialistas. O palco é de vocês. Boa palestra, pessoal. Obrigado, Heloísa. Bom, aqui a minha missão vai ser fácil. Eu só queria dar uma palavrinha aqui com todos, né? Apresentar aqui o Felipe. Mas conforme o Alexandre, a Fernanda, o Carlos e o Marco já falou na abertura, esse ano a gente está lançando aí a CIA, né, que é a inteligência artificial do SOC, e internamente a gente também iniciou, né, o comitê de IA, como o Carlos falou, e lançamos aqui um portal interno também de IA, e tem sido bem prático aqui, além de outras iniciativas, né. Então, todo mundo, né, usa o SOC, conhece muito o SOC, mas tem a AGE, e a AGE ela usa também IA nos processos internos, que além dos desafios de SST que todo mundo tem, a gente tem os desafios como uma empresa qualquer, uma empresa comum como a de vocês aí que estão assistindo a nossa palestra. E para isso, né, a Amazon, né, a AWS, é um parceiro muito importante em todas as nossas, praticamente em toda a nossa parte de inovação, e não poderia deixar de ser diferente também aqui na inteligência artificial. Para isso, eles designaram aqui o Felipe Pojo, que é um especialista aqui de inteligência artificial, e também tem toda uma equipe por trás que nos apoia aqui nas nossas soluções. A CIA tem suporte ao Bedrock, que ele vai apresentar para vocês, e as nossas iniciativas internas também são todas construídas em cima do Bedrock, que é justamente aqui aonde o Felipe vai entrar em detalhes. Eu passo aqui a palavra para ele trazer aqui para todos nós os cases, e esperamos que isso também ajude não só no uso de IA no SOC, como também que dê insights aí para vocês usarem IA em outras áreas das empresas de vocês. Então, passo a palavra aí. Obrigado, Felipe, aí pela presença. Acho que eu falei no mudo. Agora me escutam? Eu estou ouvindo. Opa, legal. Beleza. Bom, obrigado aqui, né? Obrigado, Bruno, pelo convite. Obrigado a todo mundo do evento que está com a gente aí nesse finalzinho de tarde. É um prazer estar aqui representando a AWS nesse evento super bacana aqui, né, de tecnologia. E a gente vai explorar a inteligência artificial, um conceito um pouco mais amplo, né? Contextualizar todo mundo que está aqui participando, qual que é a relevância, qual que é a importância dessa disciplina e como que a gente tem suportado nossos clientes e parceiros com essa tecnologia que tem aí um potencial, né, de transformar diversas indústrias. E isso tem um porquê. Quando a gente fala de inteligência artificial, a gente está num momento de disrupção. Quando a gente fala, né, que é um momento de disrupção, ele não é à toa. Quando vocês já devem ter escutado em alguma agenda de dados que o dado é o novo petróleo e que nos últimos anos, né, nunca foi criado tanto dado quanto nos últimos 10 anos, 20 anos, ou em toda a história, isso é verdade. E quando a gente soma um aumento, né, significativo, assim, totalmente diferente dos últimos anos, né, de dados, somando todo esse potencial de utilização de dados, agora uma capacidade computacional massiva, acessível, democratizada através da nuvem, gera um momento propício para inovação em diferentes disciplinas, inclusive de inteligência artificial, trazendo aí a IA generativa à tona nos últimos 2 anos para conhecimento de todo mundo. Mas o que é
inteligência artificial. É uma disciplina mais ampla que visa ensinar as máquinas ou ter aqui, né, técnicas implementadas para sistemas poderem emular ou replicar habilidades até então só executadas por humanos. Então, a inteligência artificial, porque a gente está ensinando o computador a ter essa inteligência, a ter esse tipo de aprendizado, onde você tem diversas disciplinas dentro desse escopo mais amplo de inteligência artificial, como aprendizado de máquina, como machine learning, que visa você identificar, né, padrões através da máquina, conseguir replicar, escalando assim o nosso potencial humano e execução de tarefas muitas vezes repetitivas. Agora, com o aprendizado de máquina, aí nas últimas décadas já é muito possível e já amplamente utilizado. Uma outra disciplina, né, um subset de disciplina aqui, a gente está falando de Deep Learning, que são técnicas de aprendizado profundo, que já dão outros tipos de capacidade às máquinas, não só de identificar padrões, em, por exemplo, números, né, tabelas, dados estruturados, mas também dados não estruturados, como possibilitar uma transcrição de uma conversa, uma transcrição de um atendimento médico, uma transcrição, né, de uma chamada, ou então identificação de imagem, identificação de padrões numa imagem radiológica, identificando ali potenciais doenças, por exemplo. Uma outra técnica bastante utilizada também já há bastante tempo. E a IA generativa, ela chegou recentemente para mudar diversas indústrias, ela tem essa habilidade de gerar conteúdo. São modelos treinados com grandes, como eu falei, né, com grandes domínios de dados, grande massa de dados, são milhões, bilhões de parâmetros que a gente chama, são features, né, que são somadas ali, ensinadas ao computador e pré-treinadas para executar uma série de tarefas, abrindo novos horizontes e possibilidades para resolver problemas que até então a gente não podia com as tecnologias mais comuns como essas. Um pouco mais de detalhe, aprendizado de máquina, machine learning possibilitando uma interação simples com o computador para ter um resultado ali um tanto quanto simples. Estou falando de dado estruturado, problemas comumente conhecidos como predição, fazer o forecast, né? Quero saber quantas pessoas eu tenho que ter disponíveis na minha central de atendimento no dia tal, dado um histórico de atendimento que eu tenho dos últimos anos, eu vou ter aqui um indicativo e uma predição de qual que é esse número mais adequado. Bom, dado um histórico, né, de clientes na minha base, que deixaram minha base, né, de que eu tive churn nesses clientes, dada a minha base de clientes que deixaram a base, minha base de clientes existentes, quais são os novos potenciais existentes de clientes da minha base que tenham a propensão de deixar, dado o comportamento desses clientes da minha base. Então, são problemas que já existem há bastante tempo e a gente já resolve com esse tipo de disciplina. Já Deep Learning, como eu falei, a gente já tem uma interação um pouco mais complexa com a máquina, a fim de simplificar essa interação, que eu estou falando de tratamento de dados, né, não estruturados. Estou falando de transcrição de áudio. Vários casos de uso já suportam, né, você fazer ali uma transcrição, por exemplo, durante um momento de atendimento, para você fazer um prontuário médico, talvez automatizado, através da transcrição desse atendimento, você fazer uma classificação automatizada, né, de um código ali de CID, para você já classificar esse prontuário eletrônico de forma mais fácil, acelerando ali, aumentando a produtividade, tirando o trabalho operacional do médico durante o momento de atendimento. Outra forma de trabalhar Deep Learning com visão computacional. Visão computacional tem o objetivo de identificar padrões em imagens, descrever uma imagem, descrever algum tipo, ajudar, né, como suporte dentro de um tipo de diagnóstico, quando você está fazendo um diagnóstico de uma determinada doença, por exemplo, ou quando você está fazendo ali um onboarding sei lá, estou fazendo um cadastro aqui, né, para entrar no meu prédio, e eu tenho um quadro de funcionários cadastrados aqui. Bom, eu crio um cadastro no funcionário, identifico a foto dele, toda vez que ele chegar aqui nessa catraca agora virtual e eletrônica, eu consigo fazer o check-in dele ali com essa visão computacional. Ou quando você está fazendo uma abertura de conta com o seu banco e você precisa fazer uma prova de vida, são problemas, né, comumente já conhecidos também com visão computacional. E a generativa, ela veio proporcionar uma interação complexa, mas a fim de você também ter um resultado tão complexo quanto como é gerar um conteúdo, gerar um relatório do zero, fazer um sumário em cima de um dado mega complexo, explorar uma grande quantidade de dados, conseguir identificar padrões, fazer uma análise profunda como nós faríamos como humanos, que levaríamos muito tempo, agora potencializado com esse tipo de tecnologia.
Um exemplo aqui, né, o que difere esses modelos mais tradicionais, né, de inteligência artificial que a gente conhecia até então, de um modelo de IA generativa, é que para cada tipo de problema que a gente resolvia há uns 2, 3 anos atrás com IA tradicional, eu tinha necessidade de, para cada linha dessa que vocês estão vendo aqui na tela, ter um modelo para gerar um texto, e de forma bem simples, a gente não tinha modelos avançado de geração de texto. Modelo de sumarização, extração aqui de informações ou entidades dentro de um texto, criar os famosos chatbots. Para cada modelo desse, eu tinha que trazer o dado, rotular e anotar esse dado. Depois eu tinha que treinar esses modelos e dar manutenção e evolução neles, que a gente chamava de curadoria. Agora, com modelos de fundação, esses modelos treinados com bilhões de parâmetros e pré-treinados para executar uma série de tarefas, o que muda é que esses modelos, eles foram treinados ali com dados não rotulados, tiveram um momento de pré-treinamento para executar uma série de tarefas, e hoje vocês, como usuários, até no nível de CPF, né, ou como uma empresa, vocês conseguem utilizar esses modelos que foram pré-treinados para essa série de tarefas, as mesmas tarefas aqui do lado, e com um único modelo, você não precisa trazer dado, não precisa treinar, não precisa da manutenção, porque eles já vão conseguir funcionar para várias capacidades diferentes. Então, em curto tempo de treinamento, barateia o custo de você ter que começar um projeto do zero, barateia também, né, reduz o custo de manutenção e evolução dos casos de uso. Você vai se preocupar muito mais com a aplicação dessa tecnologia, né, com o problema que você vai resolver e menos com o treinamento desse modelo de execução. Dar um pouco mais de detalhe aqui ao longo da nossa conversa, de quais são os casos de uso possíveis e depois, no final, quais são as tecnologias que suportam esses casos de uso aqui na AWS. Um pouco mais de detalhe. Acredito que vários de vocês que estão aqui já ouviram falar no termo prompt. O prompt ele é um comando que a gente dá aos computadores desde sempre, desde como eu comecei a mexer com Windows 95, quando eu era pequeno, jogava lá jogo do Aladdin, jogo do Rei Leão, e para você executar inicialmente, né, esses jogos, você ia lá no MS-DOS, a telinha preta, botava uns comandos ali, você botava prompts para alcançar o jogo que você queria em algum diretório. E aqui é a mesma coisa, só que agora você está falando diretamente com o modelo, uma linguagem mais natural. Vamos exemplificar. Imagina que eu tenho aqui um cliente que ele está querendo deixar a minha base. Eu tenho um paciente aqui que ele está com tal tipo de prognóstico. Imagina que você tem um determinado contexto, no caso aqui eu estou falando de um cliente que está insatisfeito, quer encerrar uma conta aqui com o meu banco, caso de uso que aparece bastante aqui, eu tenho muitos clientes do mercado financeiro, e eu quero uma estratégia ali em linha, durante aquele atendimento, para eu conseguir reter esse cliente. Bom, então eu tenho um comando que eu quero reter esse cliente que está insatisfeito pelo motivo A, B e C. Eu tenho como um contexto somado, né, para eu interagir com o modelo, a transcrição de últimas chamadas que eu tive com esse cliente, imagina aqui, né, transcrição de atendimentos, eu tenho histórico aqui de ciclo de vida desse cliente comigo. Eu tenho histórico de clientes que deixaram a minha base e eu tenho histórico de clientes que estavam insatisfeitos e eu consegui reverter a situação. Tudo isso eu vou enviar para um modelo de IA generativa, que são várias opções aqui no Amazon Bedrock, que vocês já ouviram um pouquinho, que a gente tem alguns projetos em parceria. E, com isso, esse modelo vai conseguir trabalhar de forma muito fácil com esse contexto e de forma rápida me trazer uma estratégia, por exemplo. Mas o mais interessante é que essa estratégia ela está com base no contexto que você proporcionou os dados, né? Então, eu tenho aqui dados de interação com esse cliente. Eu tenho dados aqui de clientes que deixaram a minha base. Eu tenho dados de clientes que eu consegui reter. Dado tudo isso, uma estratégia de forma rápida para reter eles podem ser tal, tal e tal. Essas aqui são 4 itens aqui que o modelo, por exemplo, pode me retornar. Então, é uma nova forma que nós temos de interagir com os sistemas de uma forma muito mais natural e que pode trazer muitos ganhos. Bom, alguns exemplos de aplicação de IA generativa em escala, claro que eu vou falar da Amazon. Então, a Amazon, a gente aqui, né, na AWS, parte do grupo Amazon, somos aqui o braço de tecnologia e entrega de serviços de tecnologia como serviço através da nuvem e serviços também como IA generativa. Alguns casos de implementação de IA generativa na Amazon. Vários de vocês aqui, imagino que devem ser clientes Amazon. Eu sou cliente Amazon, eu costumo perguntar quem já comprou na Amazon esse mês ou essa semana. Sempre tem bastante gente que acaba interagindo. E agora você tem possibilidade de utilizar esse tipo de tecnologia aqui também. Por exemplo, Rufus.
é um novo assistente de compras embarcado no Amazon.com, né, no próprio aplicativo. Mas se você for abrir hoje na loja do Brasil, você não vai achar. Mas se você utiliza, muda ali, né, a sua região para Estados Unidos, você vai conseguir conversar com o Rufus. E ele vai te ajudar a tomar decisões, escolha de produtos, ou de comparação entre produtos, ou uma dica do zero. Bom, eu quero começar a correr e quero saber quais são os melhores tênis para quem está começando. Ah, é um tênis de corrida de rua ou corrida de trilha? Enfim, ele vai te ajudar a tomar uma melhor decisão, como se fosse um especialista ali em qualquer coisa. Um outro exemplo, avaliação de clientes. Vários também, né? Vários clientes fazem análise, ou pelo menos passam o olho ali em avaliações de produtos antes de tomar uma decisão de compra. E a gente proporcionou isso agora para os nossos clientes, mas num produto com muitas avaliações. Você não vai ler todas elas, então a gente faz um sumário, um resumo das principais avaliações para que o cliente consiga ler de forma mais alto nível e tomar uma decisão sobre o que estão falando sobre aquele produto e como que ele pode tomar uma melhor decisão de compra sobre aquele determinado produto. Bom, vários negócios estão sendo transformados, né? A gente está falando de diversas indústrias, mas a gente tem alguns casos que eles são comuns a qualquer empresa. Vão estar ligados à área de vendas, ajudando aqui, né, num melhor script, né, num melhor argumento de vendas, ou uma oferta mais personalizada para o cliente lá na ponta, ou para a área de gestão, ajudando, né, no apoio de tomada de decisão, com informações estratégicas, ajudando a você consumir dados de forma mais fácil, que já estão disponíveis dentro da sua empresa, mas que são difíceis de você criar uma visualização e agora você poder buscar ele de forma mais fácil. Ou na área jurídica, na análise de contratos, revisão de documentação, imagina um onboarding de um novo colaborador, um monte de documentação que você tem que receber, analisar e colocar no sistema, você conseguir explorar essa documentação mais fácil e automatizar essa leitura e extração de informações que são necessárias, né, e colocar isso dentro do sistema de forma mais fácil. Dentro do RH, ajudar aqui a criar um plano de estudos, né, um plano de education para o cliente, para o novo funcionário que está se juntando à organização, um plano personalizado por job description, né, para cada uma das pessoas que estão entrando. Para a área de marketing, criação de conteúdo. São vários os casos e várias indústrias são impactadas com esses casos que a gente chama de cross-industry. E a gente categoriza esses casos, esses pilares, em 3 dos principais aqui que a gente mais vê. Estão relacionados à melhoria da experiência do cliente, aumento de produtividade para colaboradores e otimização de processos existentes. Melhoria da experiência do cliente, falando de atendimento ali na ponta, né? Um chatbot inteligente, seja para colaborador, mas muito mais pensando aqui em usuários finais na ponta, né? Como é que eu melhoro a personalização na interação com esse cliente lá na ponta, esse usuário que pode ser um colaborador, pode ser um cliente externo, ele pode estar servindo de suporte para um time de venda. Dá um pouco mais de detalhe aqui. Imagina que durante um momento de atendimento, ou durante aqui, né, uma interação, a gente tem casos de uso de automação aqui em prontuários, né, em atendimento médico também. Aqui eu estou falando de um atendimento por voz, onde eu tenho a possibilidade de transcrever essa ligação, identificar perguntas do usuário lá na ponta, né, do cliente lá na ponta, e conseguir pegar essas dúvidas dele, buscar essas informações em fontes de dados confiáveis ou informações dentro de sistemas que você já possuem, ou seja, né, o grande segredo está em você utilizar essas fontes de dados confiáveis e já entregar essas informações para o atendente que está ali operando esse atendimento, para que ele reduza o tempo médio de atendimento dele, para que ele consiga identificar de forma mais rápida as informações que ele teria que buscar em outros sistemas. Outro ponto importante é você conseguir fazer a transcrição desse atendimento total. Com isso, já ter um resumo ou uma classificação mais rápida e fácil desse atendimento. Com isso, fazer também uma nota de qualidade desse atendimento. Falou sobre o item A, falou sobre o item B, ofereceu o produto A, ofereceu o produto B, fazer uma análise de sentimento, fazer uma análise de qualidade total dessa chamada, identificar pontos importantes, né? A gente tem clientes do ramo de saúde que querem ajudar o momento ali de interação. A gente fala muito de um caso de uso aqui nosso que a gente chama de Health Scribe, que é a transcrição da saúde. Para o momento de atendimento, a gente fazer essa transcrição
identificar ali no atendimento, né, o sentimento do cliente, o sentimento do médico, por exemplo, fazer um sumário do que foi aquele atendimento e fazer uma classificação prévia de quais foram os problemas e patologias identificadas, acelerando o processo operacional, né, que o médico, por exemplo, do momento de atendimento teria que executar. A gente faz isso também aqui com chamadas telefônicas em vários segmentos, não só a gente fala muito de atendimento presencial quando a gente fala da área médica, que são os casos mais comuns, mas a gente fala bastante também dentro da área de operações de atendimento, seja para um cliente final, no atendimento, né, a cliente, seja para atendimento interno, quando está falando de um suporte de TI ou de RH. Então, a gente tem essa possibilidade de melhorar essa experiência nessas interações. O segundo pilar fala de aumento de produtividade interno, estou falando de melhorar a vida aqui dos colaboradores internamente. Vários são os casos de uso, desde criação de conteúdo no time de marketing, geração de relatórios e insights para tomada de decisão estratégica, né, para ajudar gestores de produtos, pesquisa internamente mais fácil, né, sendo mais fácil você buscar uma informação dentro de uma intranet, um procedimento, informações de contratos, geração de código para times de desenvolvimento, são vários. Dá um exemplo aqui, no caso de geração de relatórios e insights. Esse aqui é o QuickSight. QuickSight é a nossa plataforma de BI que ajuda vocês, né, na tomada de decisão, leitura de dados, mas que, além de tudo, se você não quer criar um dashboard do zero para visualizar a informação, você tem essa informação no seu Lake, você tem essa informação dentro da sua organização, você pode perguntar para o Q Business, que está integrado no QuickSight. Então, o QuickSight Q é um dos assistentes que conseguem te ajudar nessa parte de análise de informações internamente para entregar informações do seu negócio. Além disso, ele consegue gerar uma estratégia do zero. Você consegue, com poucos cliques aqui, bom, então, ao invés de eu analisar todos os gráficos, eu quero olhar um sumário, um resumo mais amplo de tudo que eu estou vendo aqui no meu gráfico. E, com isso, ter aqui, de forma mais rápida, informações ali que eu precise para operar o meu business. Se essas informações não estão lá, eu posso fazer essas perguntas em linguagem natural para ter acesso a essas informações, né? E através de uma pergunta, gerar um novo relatório, sem que eu tenha que ter um trabalho ali, abrir um chamado para que alguém da TI venha e crie uma nova forma de visualizar um novo dado. Então, a gente está democratizando o acesso a informações que já estão dentro das empresas. Uma outra forma de interagir com ele é criar uma estratégia do zero. Então, aqui um exemplo eu quero uma estratégia que me ajude a converter clientes, né, que estão aqui numa camada grátis, free trial, em clientes pagos. Ou, com base nos meus dados, eu quero identificar padrões específicos de um determinado perfil de colaborador. Eu quero, com base nos dados, identificar aqui quais são as principais causas de afastamento de colaboradores da minha empresa. Imagina que você tem aqui todas as empresas todos os dados da sua empresa conectados numa base de dados que você pode interagir em linguagem natural. Ou seja, não há mais limites para você explorar os dados que estão dentro da sua organização. Você não precisa saber programar SQL para fazer uma query para buscar lá dentro do seu banco uma informação. Você pode fazer uma pergunta em linguagem natural e, com isso, ter informação de forma mais rápida e gerar uma estratégia do zero. Pode ser que ela não seja a versão final, mas ela é um primeiro rascunho que é muito mais rápido que você sair de uma página em branco. Sair de uma página em branco versus ter uma estratégia com base no seu dado, em alguns segundos, pode dar muita velocidade para você operar o seu negócio. Chegando aqui no último pilar, a gente fala de otimização de processo. Otimização de processos existentes. Imagina que você tem um processo que ele tem várias etapas. Várias dessas etapas podem ser encurtadas, né, a fim de você melhorar o resultado final ali, né, diminuir um processo de semanas para dias ou de dias para horas. A gente tem alguns clientes que fizeram isso na parte de processamento de documento, ajudando, né, na exploração de dados não estruturados ou documentação interna, análise financeira, cross-documentos, geração de relatórios, como eu comentei, e análise de documentação ou comparativo de documentos. Esse caso daqui, ele inspirou, né, ele é uma das inspirações aqui de um projeto que a gente fez recente, divulgou publicamente aqui com o iFood, de análise de contrato. Aqui, eu estou utilizando a IA generativa para pegar um determinado contrato que está parado na área de compras, demanda uma análise jurídica, e antes dele chegar no advogado, a gente pega um contrato
quebra ele em diferentes cláusulas e analisa a conformidade de cada cláusula com as normas internas que você tem para aquele produto ou serviço. Ou seja, a gente está vendo ali se ela está compliance ou não compliant. Para cada cláusula, se ela está compliant ou não com as normas e procedimentos internos, seja de data de pagamento, SLA, tempo de suporte, entre outras coisas. Bom, estimado aqui, né, pelo time de legal, né, do iFood, que eles reduziram alguns dias de análise para menos de um dia. Em alguns casos, passaram ali, diminuíram de 8 horas de trabalho para 40 minutos de ação do advogado em cima de contratos. Por quê? Porque agora eles têm os assistentes deles que podem olhar o que está sendo pendente, o que não está conforme, e já fazer uma devolutiva para o time de compras, para o time, né, demandante, para que eles possam tomar determinadas ações antes de engajar os advogados e, com isso, economizar o tempo dos advogados de ação em cima dessa análise de contrato. Principais casos aqui que a gente tem visto na área da saúde estão ligados a processos clínicos, né, anotação clínica, como eu falei, transcrição eventualmente durante um momento de atendimento, resumir aqui registros de pacientes, ajudando na área, por exemplo, de gestão, então resumir os últimos registros, ter uma visão mais holística, né, e resumida daquele determinado paciente, das últimas interações que você teve com ele, do ciclo de vida que ele teve com vocês. Bom, falando aqui, né, casos no Brasil, a gente teve um caso recente, né, trabalhado aqui com o Hospital das Clínicas de São Paulo, que tem como objetivo primário sintetizar, né, resumir as informações dos pacientes com esse assistente de IA generativa, que vai poder olhar todo o histórico e ciclo de vida e exames e tudo que teve de histórico com o HC, e com um clique, através de um CPF, conseguir consolidar e ter uma visão já alto nível e resumo, né, para que os médicos não tenham que olhar diversos sistemas, já ter um primeiro resumo de qual foi a trajetória, todo o histórico que ele tem de atendimento com o hospital, trazendo assim, né, mais exatidão e mais prontidão para o início de um novo atendimento. Além de outras fases que estão sendo planejadas, como a análise de imagem radiológica também. Um outro caso que a gente anunciou recentemente, acho que na semana passada ou 2 semanas atrás, com a Liberty Health, eles estão, né, num processo de transformação digital aqui, onde eles estão também fazendo esse tipo de... Eles criaram o que a gente chama de Health Lake, que é um lake de dados de saúde, e o que eles querem é que, com poucos cliques, eles consigam gerar esse resumo, essa sintetização do histórico ali, do ciclo de vida daquele paciente, para as empresas que utilizam esse tipo de software deles, né, que ajuda nessa parte de gestão de saúde pública, por exemplo, atendendo UPAs. Bom, para todos esses casos aqui, acho que a gente viu que um grande diferencial, né, desde o caso da Amazon até análise de contratos, até análise né, de análise estratégica de dados internos e geração de relatório, tudo isso aqui tem o dado como principal fator estratégico. Por quê? Os modelos de IA generativa, eles são só a ponta do iceberg. Eles estão disponíveis para todo mundo que está participando desse aqui evento, para qualquer startup começando hoje, com 2 pessoas aqui tomando um café no shopping aqui embaixo. O grande diferencial para as empresas está em como que eles vão criar uma fundação de dados madura para aproveitar, né, os dados históricos, os dados que você tem do cliente, dados de produto, para que você utilize os modelos de IA generativa para alavancar e analisar esses dados internos e trazer os insights de verdade. Porque só interagir com o modelo de IA generativa fora do seu ambiente, ele vai trazer respostas genéricas que todo mundo tem acesso, porque ele foi treinado com dados de domínio público. Mas os dados que estão dentro da sua empresa são onde está um grande diferencial. Então, você ter uma visão sintetizada como o HC daquele paciente em todo o ciclo de vida dele vai ser um grande diferencial para eles no momento de atendimento e na hora de tomar a decisão de um determinado paciente, em qual hospital ele vai. Eu vou no hospital onde ele consegue trazer aqui todo o histórico do que eu tenho de ciclo de vida, ou eu tenho que ir naquele que eu tenho que contar novamente todo meu histórico, né, de saúde, de exames que eu já fiz, etc. Então, mesma coisa aqui com o caso do iFood. Bom,
que adianta eu só conversar com o modelo de IA generativa se eu preciso analisar dados que estão dentro de casa, se eu preciso ter um processo de governança e uma arquitetura que permita eu poder utilizar esse modelo de IA generativa que está fora para ler os meus dados internamente com governança e segurança para eu conseguir analisar essas cláusulas, fazer um onboarding de um novo colaborador, extraindo informações de documentações que são sensíveis. Então, essa parte de fundação é que a gente fala que é o mais importante. Esse é o grande diferencial entre você ter uma empresa que está utilizando uma IA generativa de modo generalista e uma outra empresa que vai ter esses modelos de IA generativa incorporados no seu negócio. E como que a AWS suporta as empresas com essa estratégia? São vários os pilares que a gente suporta, desde uma camada de infraestrutura como serviço para você treinar e rodar grandes modelos. Vários provedores, inclusive de modelos de IA generativa, treinam e criam seus modelos aqui na AWS. Uma camada intermediária com maior abstração, né, onde você não precisa treinar o modelo. A gente está falando aqui do Amazon Bedrock, que é o título da nossa palestra, que suportou a maior parte desses casos de uso que vocês viram aqui hoje. Casos de uso que você pode escolher um modelo de IA generativa para ele ler os seus dados, para ele analisar os seus dados e trazer insights, para que ele possa fazer comparativo de contratos, análise de imagem, entre outras coisas mais. Então, o Amazon Bedrock é a forma mais fácil e flexível para você incorporar a IA generativa dentro das suas aplicações. E uma camada mais alto nível, acima, a gente está falando do Amazon Q Business, ou Developer, ou QuickSight. Aqui a gente está falando de aplicações prontas da AWS que fazem uso desse tipo de recurso de IA generativa, seja para gerar um relatório, como vocês viram no QuickSight, seja para ser um assistente de negócio, como o Amazon Q Business, ou um assistente do desenvolvedor, que seria o Q Developer, para ajudar em produtividade do time de desenvolvimento. O Amazon Bedrock, com um pouco mais de detalhe, ele vai ajudar com a escolha em diferentes tipos de modelo, formas diferentes de customização para você interagir com seus dados com governança e segurança, formas diferentes de integração na sua aplicação, né, na sua arquitetura para interagir com diversas aplicações e recursos de IA responsável para que você possa fazer tudo isso com segurança, responsabilidade, sem compartilhamento de dados, conectado diretamente na sua VPC, né, diretamente com a AWS e de forma segura. Vários são os modelos, são mais de 35 modelos disponíveis hoje aqui. Por quê? Para cada caso de uso, um modelo pode ter a melhor performance. Nós temos modelos proprietários da Amazon dentro da família Titan, como modelos de parceiros nossos, como a Anthropic, que é um dos principais modelos do mercado, ou até a Meta com os modelos Llama, e que inclusive hoje está disponível no WhatsApp para todo mundo como assistente lá do WhatsApp. A gente tem também eles aqui para você utilizar ele de forma corporativa dentro do seu negócio. Então, várias opções, 7 provedores diferentes, mais de 35 modelos, daqui a pouco vão ser mais de 40 modelos disponíveis. O que a gente recomenda aqui para as empresas começarem na jornada comece sempre pelo caso de uso. Não comece pensando que eu preciso usar a IA generativa e vou achar onde, e sim quais os problemas que eu tenho para resolver hoje e como que a IA generativa pode me ajudar a resolver esses problemas. Capacite sua equipe, esse tipo de evento aqui é super bacana porque dá essa visão, né, para as empresas de como que elas têm um potencial grande de utilização de IA para desbloquear problemas existentes e então comecem a explorar. Com isso, eu agradeço muito, acho que eu fiquei aqui bem no horário que a gente tinha combinado. Obrigado pela participação aqui, queria agradecer em nome da AWS, muito legal estar participando aqui do evento junto com vocês, e com isso me despeço e fica aqui um agradecimento geral também ao Bruno aqui pelo espaço. Obrigada, Felipe, obrigada, Bruno, muito obrigada pela presença de vocês.